versos de 24 a 33, nós demos início na semana passada e que daremos continuidade agora nessa exposição. Nós paramos no verso 26. Eu vou fazer essa leitura mais uma vez, do verso 24 até o verso 33. Os irmãos me acompanhem. Mas porque clamei, vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A semana passada nós começamos a falar do verso 24, do verso 24 em diante, e percebemos que a partir daqui, no verso 24 e no verso 25 e nos seguintes, nós vemos em particular aqui e nessa continuidade a denúncia com relação a esse jovem nécio, ou seja, alguma coisa que ele estava fazendo ou na possibilidade de vir a fazer, ou seja, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a sabedoria. E aqui nesses versos 24 e 25, nós temos a acusação contra ele. Por quê? Porque a sabedoria que gritava na praça, que gritava em público, que proclamava a sua voz, a todos esses que ouvem, eles se recusam a ouvir esse clamor. E eles não atendem a esse clamor. Eu não sei se nós falamos isso anteriormente, mas nesse texto aqui, a partir desse verso, torna-se claro que precisamos dar uma resposta positiva à pregação do Evangelho. Somos obrigados a isso. Eu não sei se vocês se lembram que nós começamos a estudar ali nos 10 mandamentos. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Foi Ele que te tirou ali. Estou misturando Deuteronômio com Êxodo. Ele que te tirou da terra do Egito. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. E ali nós vimos que o homem deve adoração a Deus. Ele deve se submeter a Deus. Porque Ele é o seu Criador. E porque Ele é o seu Redentor. Nenhum homem foge disso. Por mais que o Senhor não seja Redentor de todos, Ele é o Criador de todos. Então o homem deve adoração a Ele. E ali quando Deus fala através de Moisés e seu povo, Ele estava dizendo assim: vocês devem obedecer a minha lei, seguir os meus mandamentos. Por quê? Porque eu sou o Criador de todas as coisas. E porque eu redimi o meu povo. E aí nesses versos nós percebemos que nós somos obrigados diante de Deus a dar uma resposta positiva ao Senhor. Mas vemos nesse próprio texto, mais explicitamente ali no verso 25, que é praticamente uma repetição, e aí nós vemos muito isso na poesia hebraica, os versos sendo estruturados e os paralelos a esse verso, dando mais detalhes a respeito daquilo que ele fala, porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. E a ideia de estender a mão, como nós vimos, é a ideia de ajuda, auxílio, através dos mandamentos, da sabedoria divina. E aí ele diz: rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste, desprezaste a minha repreensão. E aí nós vimos que no verso 26, e aí entre os versos 26 e os versos 27, 28 e 29, nós temos aí a centralidade dessa poesia, ou seja, o objetivo dela, como nós vimos anteriormente. A mensagem central.
E a mensagem central seria que que os homens que rejeitaram o conselho de Deus, eles serão rejeitados. Não haverá uma segunda chance. Essa é a ideia aqui. E aí no verso 26 nós vemos também: eu me rirei. Ou seja, da mesma forma que vocês zombaram, desprezando a minha palavra, eu agora também zombarei de vocês. E a ideia aqui é a ideia de uma retribuição. Nós vimos isso através dos textos que nós lemos de Salmo, capítulo 2, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor despreza a atitude do homem em desprezá-lo, em não considerá-lo. E a ideia aí é de um juízo. Esse rir e zombar aí é a ideia do juízo que vem, porque não obedeceram a palavra do Senhor, porque rejeitaram o seu conselho. Então o contexto aqui é de juízo e vingança por causa da rejeição obstinada ao Senhor. E aqui, eu não sei se eu falei isso na semana passada, rir e zombar tem um sentido de fazer pouco caso. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Ou seja, fazer pouco caso do sofrimento deles. E por quê? Porque eles fizeram pouco caso às palavras do Senhor. Aqui nós vemos a lei da retribuição. Deus retribuindo aos homens segundo as suas obras. O que nós vemos constantemente na Escritura. E a ideia aqui de fazer pouco caso, de não dar a devida atenção, é menosprezar, é não levar em consideração. Ou seja, num contexto maior, e nós vamos perceber que o que ele está falando aqui, ele está falando do juízo de Deus. No último dia, seria de Deus não usar a sua misericórdia sobre aqueles que o rejeitaram nessa vida. Ele retribuiria o pouco caso que deram a sua repreensão, a repreensão do amor. É interessante porque o texto poético, quando ele fala em rir e zombar, dá a ideia de uma vitória tão desproporcional, que essa mudança de estado ele tem um aspecto irônico, provocando, no caso, a zombaria do inimigo. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é que a verdade é dura, e a sabedoria, ou Deus, não ameniza essa verdade. E o objetivo aqui do Pai, o objetivo aqui do Espírito Santo, ao falar essas coisas, é dar um choque, e aqui voltando-se para o objetivo primário, ou secundário, não sei, né? Porque o objetivo primário é a Igreja de Cristo, mas ele está se dirigindo ao filho, está se dirigindo ao jovem de Israel, aquele que foi ensinado na palavra do Senhor, é dar um choque de realidade. Mostrar a coisa como realmente é. E com isso persuadir esse jovem a se voltar para a instrução. A maneira como Salomão escreve, e nós já falamos sobre isso, dá duas possibilidades. Ou seja, de um filho, de um jovem, que pode cair nessa situação, como de alguém que já caiu, está sendo advertido a retornar ao caminho correto, ao caminho do Senhor. E nesse cenário de rir e zombar aqui, a sabedoria está celebrando o triunfo do Senhor. Celebrando esse triunfo por meio de uma ordem moral estabelecida. Ridicularizando esses jovens que menosprezaram e que recusaram essa ordem moral, essa ordem de santidade em suas vidas. E aí, resumindo aqui esse verso, nós poderíamos dizer que a sabedoria está se regozijando em colocar em seu devido lugar, neste mundo caótico, as coisas.
acertar e colocar e dar a devida justiça ou retribuição. E assim destruir, a sabedoria destruir a loucura, a retidão expulsar a perversidade e a vida tragar a morte. E aí ele continua, e aí vamos dar continuidade hoje ao verso 27. Eu também me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O verso 27 aqui, ele tem uma ênfase aqui ao final. E é interessante porque há uma quádrupla aqui. Uma coisa que às vezes que foge à estrutura da poesia. Ou, por exemplo, você vê lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios, não se detém, não se assenta. Geralmente você não tem essa tripla estrutura no verso hebraico. Você só tem isso quando ele quer dar ênfase, quando ele quer enfatizar. Porque geralmente esses versos vêm em duas parelhas, como nós estamos vendo aqui. Só que aqui no verso 27, ele diz assim, começando no verso 26, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. A palavra que é usada aí, vindo, é a mesma no original. Ele repete 4 vezes a mesma palavra. 4 vezes a mesma ideia. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é ressaltar a certeza da destruição que vai vir. Por quê? Porque o jovem fez pouco caso da instrução. Então ele está ressaltando a certeza do acontecimento e o seu caráter decisivo por meio dessa comparação de um vento devastador ou de uma tempestade. E é por isso que ele fala aí redemoinho. Em outras traduções você tem furacão. E aí, essa imagem de tempestade, de destruição, de uma coisa que arrasta, destrói completamente, demonstra, essa imagem vívida, demonstra a situação final daqueles que rejeitam a palavra do Senhor, a sabedoria de Deus. E com isso, queridos, a sabedoria, Salomão, o Espírito Santo, ele quer despertar nessas pessoas, nos seus ouvintes, indiferentes, complacentes, com uma vida distante da sabedoria divina, essa situação terrível, essa calamidade que vai sobrevir sobre eles, quando eles, ou se eles, continuarem vivendo fora dessa sabedoria, fora desses caminhos. E aí no verso 27, ele fecha esse quadro de destruição, de devastação, quando ele diz assim, quando vos chegar o aperto e a angústia. Ou seja, nesse quadro caótico de um vendaval destruidor, ele vai quebrando a estrutura do paralelismo, que realmente há uma simetria, e ele quebra essa imagem que ele constrói de tempestade, de destruição, usando agora essas expressões. Aperto e angústia. Ou seja, o sentimento que eles iriam ter por causa de toda essa destruição. E é interessante porque essa imagem, para nós, não é uma imagem muito vívida, né? Se bem que hoje a televisão nos mostra claramente essas coisas. Nos Estados Unidos, em outros países por aí, você vê claramente quando vem um redemoinho, uma grande tempestade. Existe até um programa de televisão, um documentário, que as pessoas tentam entrar dentro desses redemoinhos e tal, porque eles causam tamanha destruição.
E isso significa a palavra no hebraico sobre tempestade. Seria literalmente destruição, desolação, e descreve uma tempestade tão intensa que ela arrasa e destrói tudo que está pelo seu caminho. É o máximo da desolação que nós estamos vendo aqui. E é interessante porque essa palavra aqui no original, seria shoa, traduzido por tempestade, é usada na Escritura para designar juízo divino. O comentarista de Provérbios, eu acho que é Bruce Waltke que comenta o livro de Provérbios, ele levanta uma hipótese que esse termo aqui, tempestade, é um termo poético para inferno, ou seja, destruição. Ele se baseia no Salmo 35, abram aí, Salmo 35, verso 8, em que Davi espera que os seus inimigos caiam. Diz assim: venha sobre o inimigo a destruição. É a mesma palavra ali para tempestade. Quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. É interessante muitas vezes nós olharmos o significado dessas palavras. É lógico que toda palavra, quando é escrita, ela tem o seu significado é importante. Mas na poesia, esse significado ele se ressalta de uma forma mais abrangente. Por exemplo, você tem lá em Sofonias capítulo 1, verso 14 e 15, descrevendo o dia do Senhor da mesma forma que o livro de Provérbios está descrevendo aqui. Esse momento de terror na vinda desses jovens, na vinda do louco, na vida do insensato e na vida daquele que é ingênuo. Diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, de angústia, de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas. É essa mesma imagem que nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios. Lá em Isaías, abram aí, verso 47, 11. No lamento da queda de Babilônia, todo o tempo que nós estávamos preparando esse texto, estudando sobre o livro de Provérbios, e principalmente sobre esse significado aqui, nós vimos claramente, vocês vão perceber isso, a ligação que existe entre o que o escritor de Provérbios está falando aqui e o que João fala ali no capítulo 18 sobre a queda de Babilônia, sobre a destruição dos homens ímpios. Lá no verso 11, Isaías 47, nós estamos vendo aqui a imprevisibilidade, a rapidez dessa devastação, e essa mesma imagem que nós estamos vendo aqui em Provérbios. Diz assim: pelo que sobre ti virá o mal, e por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como não imaginas. É interessante nós observarmos, quando fazemos uma pesquisa no texto bíblico, que de cada 12 ocorrências desse vocábulo que nós temos na Escritura, 10 denotam desolação, destruição, como um muro que cai em ruínas, como uma terra devastada. Ou seja, a imagem que nós temos aqui de uma tempestade, de um furacão, de um redemoinho, é de algo que causa tamanha destruição, que causa tamanha devastação. Por isso que ele traduz dessa forma, como redemoinho, furacão. É uma tempestade catastrófica, devastadora, que vira tudo que está em seu caminho de cabeça para baixo. Essa é a comparação que o livro de Provérbios usa para retratar a calamidade, a destruição que virá sobre aqueles que desprezam a palavra de Deus. Sobre aqueles que ele classifica como ingênuos,
loucos e insensatos. E nós vamos perceber que há uma diferença aí dos ingênuos, dos loucos e dos insensatos. Nessa categoria, os ingênuos são aqueles que ainda podem ouvir. São os simples, aqueles que são ensináveis, mas que podem ou que estão num caminho de morte e destruição. E a ideia aqui desse termo, a maneira como está construído aqui, a tempestade e redemoinho, é de algo que chega repentinamente. E é tão destruidor, tão devastador, que ninguém consegue sobreviver. Que imagem nós temos aqui? Nós podemos falar com toda segurança que essa imagem aqui é a imagem do juízo final, do juízo de Deus, tá? Da condenação de Deus sobre os homens. E é interessante porque, se nós nos lembrarmos o que falamos lá no verso 12, no capítulo 1, quando diz assim: traguemos-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, aqueles jovens tramando a destruição de pessoas inocentes, de pessoas que necessariamente não mereciam passar por aquelas coisas. Elas seriam roubadas, elas seriam lesadas, elas morreriam. Eles estavam tramando um plano de morte. E nós falamos que essas pessoas que morreram, elas não foram vingadas nesse mundo. Pelo contrário, esses homens continuaram a viver no seu pecado. E se nós olharmos com uma visão humana, quem foi prejudicado e quem saiu perdendo foram esses que morreram, como os mártires. Mas nós vamos perceber que esses, como todos os outros, que sofrem injustiça nesse mundo, que são perseguidos por causa do Evangelho, que morrem por causa do Evangelho, eles receberão a recompensa. Seus inimigos serão vingados, porque são inimigos do Evangelho. E é somente no mundo por vir que o juízo completo de Deus sobre esses homens, sobre esses assassinos, como nós estamos vendo aqui, virá. Somente no juízo final. E essa é a ideia que está sendo mostrada aqui no livro de Provérbios. O Senhor vai trazer o juízo final sobre esses homens. Para reforçar essa ideia do juízo de Deus, para reforçar essa ideia dessa severidade do juízo divino, de modo que aqueles jovens ouvissem e não se esquecessem. Ele repete 4 vezes a mesma expressão. Vindo o vosso terror, vindo o terror, vindo a vossa perdição, quando vos chegar o aperto e a angústia. E aí, nesse último verso, que ele acrescenta, diferente dos outros, mas as consequências ou o sentimento que aqueles homens terão diante do juízo, nós vamos perceber que aí há um reforço, demonstrando o medo, o terror, demonstrando a situação calamitosa em que eles agora se encontram. Porque essas palavras mostram o sentimento daqueles homens que estão debaixo do juízo de Deus. Quando diz assim, quando vos chegar o aperto e a angústia. É interessante porque na língua original, no português você não consegue ver, mas há aí uma repetição de um som. Eu não sei se nessa repetição de um som, aflição e angústia, tsará e tsok, ele quer representar a imagem de uma tempestade, alguma coisa assim. Eu não sou entendido na língua hebraica, mas quando se repete
Chama-se aliteração, quando você repete um som numa poesia, é porque você quer causar um efeito. E esse efeito tem relação com aquilo que você está falando. Então, provavelmente, nessa repetição de sons, ele quer dar uma noção do som que representa o juízo, a destruição, a tempestade, o furacão. E essas palavras, elas significam uma reação emocional intensa que o indivíduo ele tem quando ele é pressionado, quando ele é apertado pelos seus inimigos. São sentimentos internos. É uma dor e uma angústia muito forte, que vai reforçar a ideia de medo, de pavor diante do juízo de Deus. E por que a Escritura faz isso? Hoje, na educação moderna, poderíamos dizer que isso é antididático. Alguns poderiam dizer isso. Mas com essas demonstrações de juízo da parte de Deus, a sabedoria, o Espírito Santo, Deus quer alertar esses jovens ingênuos, aqueles que têm vivido a sua vida longe dos ensinamentos do Senhor, desprezando os seus ensinamentos, desprezando a sabedoria de Deus, para que eles pudessem olhar e ver esse julgamento de Deus e fugir desse julgamento, fugir da ira vindoura e deixarem de ser complacentes, insubordinados, para não experimentar o terror e a destruição que vem do Senhor. Uma coisa interessante aqui no livro de Provérbios, que às vezes a gente não percebe pela própria tradução, mas é que nesse livro, o tempo e o modo do julgamento, eles são sempre deixados em aberto. Como nós vemos no verso 18. Estes que se emboscam para o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, o espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ele fala do julgamento, mas ele não traz vamos dizer assim, o tempo desse julgamento, o modo, ele apresenta figuras, nós vamos ver esse julgamento claro ali em Apocalipse. É uma advertência. Mas o tempo e o modo não são apresentados, são deixados de forma a que o leitor implicitamente entenda. E com isso, queridos, a ênfase é que aqueles jovens deveriam perceber o que é certo na vida daqueles que desprezam a sabedoria divina. O juízo de Deus é certo. Para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não se voltam para a sabedoria, o juízo de Deus é certo. É isso que ele está querendo mostrar. É essa advertência. É isso que muitas vezes o pastor da igreja, os presbíteros, o nosso irmão mais maduro, aquele irmão que ama o Senhor, que vê o seu irmão pecando, que vê o seu irmão em alguma falta e chega para ele e o repreende com espírito de brandura. O objetivo é esse, para que ele não receba o juízo de Deus. Tanto nesse mundo quanto no porvir, nós vamos falar isso mais adiante, sobre juízos temporais e o juízo final. Porque o homem não fica impune nesse mundo. Ele recebe da parte de Deus juízos temporais. Às vezes, eles são deixados, como nós vamos perceber, numa situação de bem-estar, de segurança carnal para a sua própria destruição. É o que nós vamos ver lá no verso 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quando chegarmos lá, vamos falar sobre isso. É o que o salmista, lá no Salmo 73, fala dos ímpios.
Mas isso serve para deixá-los cada dia mais e mais afundados no seu pecado. Mas percebam que aqui não é o caso. Percebam que em Provérbios ele começa falando do Nécio, e o Nécio é aquele jovem simples lá dos primeiros versos do capítulo 1, porque é aquele jovem que é ensinável, mas ele é colocado na mesma categoria dos escarnecedores e dos loucos, se continuar agindo de forma inadvertida, amando a necessidade, a insensatez, se voltando para outro caminho que não os caminhos do Senhor. Mas para esse que se volta para o caminho do Senhor, para esse que atenta, e nós vimos lá no verso 23 que a palavra atentar aqui é chuve, ou seja, voltar, a ideia de arrependimento. Mas para aquele que se arrepende, se volta para a instrução, a promessa é de vida abundante. A promessa é de bênção. A promessa é de o Senhor cada dia mais e mais investindo e depositando em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo fala, aquele que começou boa obra há de completá-la. Essa é a promessa de Deus para aqueles que se voltam para o Senhor, para aqueles que colocam um coração na palavra de Deus, para aqueles que querem obedecer a palavra de Deus, querem seguir o seu caminho. Para esses há um derramamento abundante, copioso. A palavra copioso significa isso, muito, em extremo, do seu espírito e da sua graça. É isso que a palavra de Deus diz. E como consequência disso, ele vai fazer com que esse conheça a sua palavra. Percebam que essas promessas aqui, eu com certeza não teria essa visão hoje, de ligar o que o livro de Provérbios está dizendo ao que nós vemos em Apocalipse, se não tivéssemos estudado o livro de Apocalipse. Percebam que o que ele diz aqui, farei saber as minhas palavras, essa é a promessa de vida eterna. Conhecer ao Senhor. E nós vimos que lá em Ezequiel, quando ele fala da promessa do Espírito Santo, nós percebemos que transformar o coração do homem de coração de pedra em coração de carne, nós percebemos que isso se inicia na conversão, mas tem o seu desfecho completo no dia que o Senhor voltar. Porque no dia do juízo final, no dia que o Senhor voltar e vier vir morar com a sua igreja, todos conhecerão o Senhor, do maior até o menor. Não haverá pecado em todo o meu santo monte. Lembram-se dessas palavras? É isso que Provérbios está dizendo aqui. Abra Ezequiel capítulo 33, verso 11. Mas por que o Senhor faz isso? Percebam que o quadro que nós estamos vendo aqui é um quadro de juízo. É um quadro de destruição. E muitas vezes nós não conseguimos entender que ao trazer juízo, ao trazer uma palavra de juízo, uma palavra de destruição, nós consequentemente, mesmo que nós não fizermos menção, estamos trazendo também uma palavra de graça. E quando nós aprendemos a pregar, sempre se diz da seguinte forma: quando você, pastor, estiver pregando sobre o juízo de Deus, fale também da sua graça. Por quê? Porque a graça de Deus nesse mundo para com os eleitos, ela vem acompanhado, ou melhor, que o juízo de Deus nesse mundo para os eleitos, a mensagem de juízo, vem acompanhada da mensagem da graça de Deus. Por que despertar na mente dos homens a ideia do juízo vindouro? Por que despertar essa imagem tão terrível, tão aterrorizante na vida de um homem? Para despertá-lo
ao arrependimento. É isso que ele está fazendo. A instrução aqui é dada para o jovem que é ensinável. Ele está mostrando a calamidade, a destruição, para que aquele jovem se volte para o Senhor. E é esse o objetivo de toda palavra de juízo, porque toda palavra de juízo, na palavra de Deus, ela é acompanhada da graça de Deus. Mas para aqueles que são eleitos, para aqueles que não são, somente o juízo fica sobre si. A graça, ela não alcança. E por que a graça não alcança? Porque essa é a vontade de Deus. Porque aquele ali não é um eleito de Deus. É por isso que Paulo, quando pregava, ele pregava indistintamente. Inicialmente ele ia aos judeus. E aí quando os judeus o rejeitavam, ele ia para os gentios. E quando lá em Atos capítulo 13... há vamos dizer assim, um insucesso na pregação, que na realidade não é um insucesso. Poucos ali ouvem a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus diz assim: aceitaram todos aqueles que foram o quê? Designados para a vida. Por quê? Porque só eles ouviram o juízo, mas perceberam também a mensagem do apóstolo Paulo, a graça de Deus sendo oferecida. É isso que acontece com toda a mensagem que traz juízo, que traz destruição da parte de Deus. Por que avisar? Por que o sinal? Por que um sinal? Por exemplo, numa estrada dizendo: vire à direita se você quer ir para o Rio de Janeiro, vire à esquerda se você quer ir para São Paulo. Por quê? Porque você não pode ir para o Rio de Janeiro na estrada de São Paulo. Você só pode ir para o Rio na indicação da estrada que vai para o Rio de Janeiro. É para isso que servem os juízos temporários de Deus. É para isso que servem os sinais de Deus. É para isso que servem nesse mundo as demonstrações de juízo e a mensagem de juízo, para despertar ao homem, para despertar no homem a sua condição e o seu destino, se não se voltar para o Senhor. E por que isso? Ezequiel 33:11 vai responder. Percebam lá em Ezequiel capítulo 33 que ele mostra a responsabilidade do profeta e mostra a responsabilidade do povo em ouvir. E a espada estava vindo. Lá no verso 1 diz: quando eu suscitar a espada sobre o meu povo. É Deus quem traz o juízo sobre o seu povo. É Deus quem traz o juízo sobre esse mundo. Mas ali em Ezequiel 33 vai falar sobre o seu povo especificamente. E qual é o objetivo de trazer o juízo no meio do seu povo? Qual é o objetivo das mensagens, da proclamação de juízo? Porque o povo estava andando em pecado e a consequência de continuar naquele caminho era destruição. A mesma coisa aqui dos jovens. Então a sabedoria, a palavra de Deus não tenta florear, não tenta mostrar uma coisa bonitinha, não tenta dizer assim: você precisa amar Jesus, você precisa aceitar Jesus. Essas palavras de apelo não funcionam. Porque é pela graça, é pelo poder de Deus. O que funciona é aquilo que está na Escritura. E aqui nós temos indicações e advertências do juízo de Deus para aqueles que podem, não por si, pela graça de Deus, escapar dessa condição. O jovem ingênuo é o jovem ensinável. O louco e o escarnecedor, eles já estão perdidos. Mas aquele jovem ainda tem esperança.
Diz assim a palavra do Senhor: diz-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que a vez de morrer, ó casa de Israel? É essa mensagem que é transmitida para o jovem ensinável, para aquele que ouve e pode aprender, para aquele que ainda está em condições, não por si. Nós entendemos isso. Nós estamos falando aqui da responsabilidade do homem, mas pela graça de Deus. Não foi isso que nós lemos em Efésios capítulo 2? Foi a graça operosa de Deus na vida do homem que o faz despertar para o Evangelho. É por isso que nós temos na Bíblia, na Escritura, essas indicações de juízo. Se nós pegarmos Efésios capítulo 5, nós vamos ver lá o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, por essas coisas vem a ira de Deus. É como se ele estivesse dizendo: não usem dessas coisas. Não usem dessas coisas. Palavreado torpe, inconveniente, coisas vãs, impudicícia, impureza. Essas coisas não devem ser nomeadas entre vocês. Por quê? Porque por elas vem a ira de Deus. Então não usem essas coisas, porque vocês podem ser alvo da ira de Deus por estarem se envolvendo com o mundo. Lembra o que disse em Apocalipse, João, quando fala ali para se afastar de Babilônia? Porque a destruição viria, e quem estivesse próximo receberia juntamente com eles a retribuição do Senhor. E a ideia ali é de se afastar, não fisicamente, não é? Nós entendemos isso, mas de afastar-se moralmente, espiritualmente, ou seja, de não viver da maneira como eles vivem. É isso que o texto da Escritura está dizendo. Está chamando a nossa atenção para ouvirmos as palavras de sabedoria, porque o julgamento virá, e aqueles que vivem dessa forma receberão sobre si a justa retribuição dos seus erros. Da mesma forma que eles zombaram de Deus, agora Deus vai prevalecer sobre eles. Da mesma forma que eles desprezaram o conselho do Senhor, agora, no seu momento de aflição, o Senhor vai desprezá-los, porque rejeitaram a palavra de Deus e andaram nos seus próprios caminhos. Eu trouxe aqui para nós darmos continuidade do verso 28 em diante, mas nós vamos parar por aqui. E eu gostaria de aproveitar e fazer uma aplicação sobre isso. Por quê? Porque as palavras de Provérbios são para nós. São para nós, crentes. Porque nós somos assim, por natureza, tolos. Por natureza somos insensatos, somos ingênuos, somos simples. Essa é a nossa natureza pecaminosa. E muitas vezes nós achamos que estamos na igreja, como diz lá Mateus capítulo 7, Senhor, eu estava, profetizava, eu fazia milagres, nunca vos conheci. Nós estamos vivendo dentro do corpo de Cristo, mas estamos vivendo conforme a nossa vontade. E que se você é um eleito,
você não vai perder a sua salvação. Mas se você é um eleito, você vai ser despertado para a verdade. Você não vai continuar no erro. Eu não sou Deus para aplicar a economia divina e dizer que fulano ou cicrano perdeu, entendam o que eu quero dizer, sua salvação. Entendam o que eu quero dizer, né? Não se perde salvação, mas as nossas atitudes, os nossos atos demonstram quem nós somos. E isso eu falo com um grande temor. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos andar nos nossos próprios caminhos. Adoramos corretamente, pregamos corretamente, vivemos tudo certinho, né? Família e tal. Mas tem um pecado que você não quer abandonar. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso. Mas o juízo de Deus vai vir. E como é que você vai ser pego por esse juízo? Será que você vai estar desapercebido? Será que no momento em que o Senhor vier, você estará tão desapercebido? Ele vai chegar para você e vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim que praticais iniquidade, por causa desse pecado. Quando muitas vezes os pais chegam e dizem para os filhos: não se case com fulano ou com ciclano, porque esse homem e essa menina não são crentes. Não tenha esse seu comportamento no seu trabalho, não faça isso com a sua empresa. Você acha que essas coisas vão ficar impunes diante do Senhor? Não, não vão. Ainda mais se você for filho. Porque nós vamos falar sobre disciplina. Porque o filho é aquele que apanha do pai. Quando o pai vê uma coisa errada no filho, ele vai e bate no filho. Mas por que ele faz isso? Porque ele ama. Porque ele quer corrigir. É por isso que nós, nesse mundo, e é isso que nós vamos ver no Salmo 73, quando chegarmos ao final do livro de Provérbios, o salmo ali dos filhos de Asaf, ele reclama porque tudo que ele faz nesse mundo, ele recebe a disciplina da parte do Senhor. Mas por quê? E ele olha lá para a casa do vizinho e vê que o seu vizinho vive regaladamente e não é disciplinado. É engraçado quando a gente vai fazer contra essa ilustração, às vezes para nossa realidade, né? Não para minha hoje, né? Mas na minha adolescência, na nossa juventude e infância, poxa, olha meu pai me bate, meu pai não deixa fazer isso, olha o pai da fulaninha lá, ó, faz de tudo, chega a hora que quer, não bate nela. A gente olha, né? E aí a gente vai ver o final dessa estrada, a gente vai ver como é o final dessa estrada. É diferente, doloroso para um e glorioso para outro. Aí você diz assim, né? Puxa vida, eu agradeço ao meu pai e à minha mãe por terem sido duros comigo, porque senão não estaria onde eu estou hoje. É isso que você vai dizer quando você entrar no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor disciplina e repreende a quem Ele ama. E foi isso que o salmista não conseguiu entender. É por isso que essa mensagem está sendo trazida. Não somente para aquele jovem, ou aqueles jovens de Israel, mas para nós em todo o tempo. Para não experimentarmos na nossa vida o que os ímpios experimentam. E com isso, sermos destruídos ou aniquilados por Deus. Ou até nesse mundo. As ovelhas rebeldes, sabe o que o pastor fazia com as ovelhas rebeldes? Aquela ovelhinha que não obedecia, que não
Isso, Alexandre mostrou ali. Ele pegava a ovelha e quebrava a perna dela. Cruel, né? Mas era melhor quebrar a perna dela do que deixá-la ser devorada pelo urso, pelo leão, por um lobo. Então ele quebrava aquela perna, ele enfaixava aquela perna e trazia no colo. A partir daquele momento, aquela ovelha ferida por causa da sua rebeldia estaria mais próxima do Senhor, do seu pastor. Como diz Hebreus, toda disciplina inicialmente não é prazerosa, mas ela traz frutos pacíficos. Ela faz com que o Senhor, que nós nos aproximemos do Senhor. Vamos orar.